No único ser humano existem muitos outros seres, todo com seus próprios valores, motivos e projetos. E é assim que começa o conto do Barba Azul no livro Mulheres que Correm com os Lobos. Presta só mais um pouquinho de atenção aqui para a gente poder entender e trabalhar essas questões aqui. Em vez de deturpar sua beleza natural, nossa tarefa consiste em criar para todos esses seres uma paisagem selvagem no qual os artistas entre eles possam criar, os amantes amar, os curandeiros curar. Pegou isso aí? Eu sou Gabriela Reis, extremamente curiosa e apaixonada por psicanálise, sou terapeuta energética, mas eu não estou fazendo um vídeo aqui como uma profissional, mas sim como uma mulher selvagem. Gente, esse vídeo aqui ele é muito gostoso, muito especial, e eu trouxe pra gente falar aqui sobre o conto do Barba Azul, que é do livro Mulheres que Correm com os Lobos, que eu falo que é a Bíblia do feminino. A mulher tem que andar com isso aqui debaixo do braço, porque esse trabalho aqui é um dos trabalhos mais lindos que eu já vi no planeta Terra. E eu agradeço muito a Clarissa, a nossa escritora, por ter feito essa obra magnífica, esplêndida, surreal, que eu amo tanto. Primeira coisa, gente, tô assim bonita, como vocês estão conseguindo ver, mas é como, por questão de tempo, eu acho que eu também tenho que ser um pouquinho menos exigente comigo, no sentido estético, para poder entregar para vocês um conteúdo bacana e tudo mais. E esse é um assunto que, quando a gente fala do feminino e o conto do Barba Azul, é um assunto que eu acho que vai ficar em duas partes, ou provavelmente eu vou dividir e juntar tudo em um vídeo só, eu ainda não decidi isso aqui. Mas começando, olha a primeira frase que começa no conto do Barba Azul, que se eu não me engano é o segundo conto. A gente tem um ser humano, tem vários outros seres dentro dele. O ser humano é um universo. Nós somos um universo de possibilidades. E quando a gente estuda a espiritualidade, que é a minha ideia é trazer não só o ponto de vista terapêutico para esse vídeo, mas também o espiritual, porque é a minha área, é a minha especialidade, quando entendemos a espiritualidade, a gente vê que até uma pessoa que a gente não gosta, ela é a representação de Deus, ela é a divindade. Então, se todos somos da luz, a gente sai da luz e volta para a luz, todos somos partes do Criador. Até mesmo o mago trevoso, até mesmo um psicopata, até mesmo aquele que eu tenho repulsa, ele faz parte do Criador, porque tudo é o todo, e o todo é mental. E tudo que há é porque é. Então, Deus é. E quando a gente traz essa ideia para aqui, para grupos, para os nossos pensamentos, para as nossas questões humanas, as nossas angústias que a gente presencia, tanto pela questão interna e individual, quanto pelo coletivo, a ideia desse vídeo é principalmente bagunçar a sua mente para colocar tudo no lugar. É que entendemos como um caos. Sabe a turbulência no avião ali? Muitas das vezes está acontecendo a turbulência e você tá pensando assim, meu Deus, você tá vivenciando ali, você tá com medo, vai cair isso aqui, pelo amor de Deus, começa a rezar e tudo mais. Só que na verdade, você pode estar tendo uma situação ilusória, que tá tudo sob controle, o piloto tá tipo assim, sussa, porque não, isso aqui é de boa, eu entendi que ninguém está em perigo aqui. Só que você lá dentro, sem ter um entendimento de nada, pode ficar o quê? Assustada. Criar ideias mentais de que você não está segura, de que você está em perigo, quando na verdade você está curada, você está protegida. Imagina que a vida é isso. Às vezes você está passando pelas turbulências, mas Deus é o piloto, Ele está te guiando aquilo ali. Para quando pousar a aeronave, você descer no seu destino final, você descer com as pessoas certas e as pessoas que têm que estar ali com você. Porque muitas das vezes na nossa vida é aquele processo de que Deus ele vai colocar cada um ali numa parte do avião, sentado numa cadeira. Em alguns momentos da sua vida ele vai pegar aquela pessoa lá de trás, sentada do seu lado, depois devolver, depois a conversa que vocês tiveram tão longa e profunda, você entender que, opa, peraí, tem uma coisinha a mais, não estou sob o controle. E conversando com o outro, depois, presta atenção no que eu tô trazendo pra vocês.
Depois Deus coloca essa outra pessoa lá e chega uma pessoa nova, se apresenta e você conversa, para quando você chegar no destino final, na sua viagem, você desfrutar ao lado das pessoas certas. Então não queira atropelar nada na sua vida e a compreensão. E por que eu estou falando isso aqui? Porque a jornada que vamos passar, não só com o conto do Barba Azul, mas com os outros contos, ela vai te trazer para uma jornada silenciosa, de turbulência, de caos, mas que é para colocar tudo no lugar. Porque viver consciente é uma dádiva. Viver consciente daquilo que somos, daquilo que acreditamos que somos, é muito importante. E eu falo aqui pra vocês, até falei, vou fazer um vídeo essa semana, vou postar um vídeo que é sobre o alquimista. O alquimista é aquele que está consciente não só do seu corpo físico, da sua mente, mas um bom alquimista, ele tem a consciência dos seus 7 corpos e de como operar neles da melhor forma, se esforçando da medida do possível dentro de todas as programações, possibilidades e tecnologias que aquele campo possui e aquele alquimista consegue acessar. Quando a gente traz para essa reflexão do avião, quando você conversa com uma pessoa e essa pessoa ela pode não ser o seu destino final, ela pode não descer junto com você, ou ela pode descer junto com você, vamos colocar aqui, no avião, no trem, ela vai descer, no avião ela vai descer, né, gente? Mas a pessoa ela pode descer junto com você, mas ela não vai presenciar aquela viagem junto, porque o papel daquela pessoa na sua vida não era viver a viagem, o papel daquela pessoa na sua vida era te ensinar, te mostrar um aspecto de você que você não estava tendo consciência. Quando você conversa com alguém, aquele outro também é você. E aquele outro também é Deus. E você é Deus e aquele outro também. Então, quando você está conversando com alguém ali no avião, e essa pessoa ela não é o seu destino final, ela não vai curtir a viagem de férias com você, mas ela está ali naquele período com você, e vocês estão, por exemplo, se relacionando, ela está mostrando um aspecto de você inconsciente que você precisa tomar consciência para manifestar algo melhor. E eu falo sobre isso na aula sobre dinâmicas amorosas. E o conto do Barba Azul tem tudo a ver com essa iniciação que vamos nos submeter do aspecto do feminino, de cura, mas também do aspecto do entendimento da psique. E também tem tudo a ver com a história do Barba Azul. E antes que eu te conte que história é essa, que conto é esse do Barba Azul e qual é a reflexão por trás disso, que o livro traz, que a autora traz, a gente tem que entender primeiro essa primeira frase que a gente entendeu, esse primeiro verso, na verdade é um verso, e no segundo parágrafo, na verdade no final do primeiro parágrafo, a autora fala: em vez de deturpar sua beleza natural, ao invés da gente se criticar, ao invés da gente se questionar, deturpar aquilo como errado, se aquele aspecto nosso for sombrio ou não, a gente tem que colocar cada desses seres em um local. Ou seja, deixar o amante amar, os curandeiros curar. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso aqui? O que a autora está querendo dizer com isso aqui? Que tudo o que é você é a sua criança, o seu adolescente, a sua parte amante, a sua parte mulher, a sua parte... Todos eles, todos os arquétipos, eles precisam também estar integrados, acoplados de uma forma que seja saudável para o seu processo de vida, de autoconhecimento e liderança. Uma mulher que ela não tem consciente, que ela acha, eu sou a Gabriela. Pai, quem é a Gabriela? A Gabriela é filha da Valéria, do João. A Gabriela é terapeuta, é médium, sacerdotisa. Eu não estou aqui como a Gabriela que tem rótulos em cima de mim, que tem 26 anos. Eu estou aqui como uma Gabriela que tem uma alma. Então, o processo de autoconhecimento é conhecer essa alma da Gabriela para que eu não associe tudo da minha vida ao meu ego. Entendeu? Bora lá para a história do Barba Azul? Oi, gente, estamos aqui para gravar a segunda parte do vídeo de hoje, que eu vou colocar tudo em um só, do conto do Barba Azul do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Isso aqui é um presente meu para vocês. Eu gasto, em média, de 2 a 3 horas para poder gravar uma aula desse tipo aqui para vocês. Então, é de verdade um presente do meu coração pro seu coração. E é um trabalho lindo porque é transformador, não só para quem acessa aqueles conhecimentos ali pela primeira vez, mas para mim também, que tô dando e consigo assimilar melhor as coisas dentro de mim e dentro de você, dentro dos clientes pessoas que me acompanham no Instagram, onde seja,
E eu sou muito grata por essa experiência. Eu tenho certeza que a espiritualidade vai conduzir as consciências que já estão aptas a receber esse conhecimento e a trabalhar essas questões. E não importa se é uma, se é duas, se é três, o que importa é a transformação interna, porque somos o todo, né? O uno, ele é o todo. E bora lá então para essa aula. Mas o que devemos fazer com esses seres interiores que são completamente loucos e com aqueles que destroem sem pensar? Mesmo a esses deve ser atribuído um lugar, muito embora seja um lugar que os possa conter. Uma entidade em especial, fugitivo, mais traiçoeiro e mais poderoso da psique. Exige nossa conscientização e contentação imediata. E esse é o predador natural. Cara, agora vamos ter um papo. Clarissa nos mostra aquilo que eu sempre falei pra vocês, gente. A gente tem as nossas sombras e a gente tem um predador. A gente tem a mamãe, a gente tem um papai. Então a nossa psique, a gente tem que coordenar. Essa é a palavra? Coordená-la. Porque assim, imagina que você é a rainha do seu castelo, você mulher. Você vai ver quem precisa cuidar da grama, quem precisa cuidar da proteção. E assim é a sua psique. Então, o trabalho que a Clarissa fala é o trabalho de shadow work que eu vivo falando aqui pra vocês. Que a gente precisa integrar as nossas sombras. E isso aqui, esse vídeo é tão especial que eu preparei com tanto carinho, com tantas informações transformadoras. E vamos lá contar a história do Barba Azul. O Barba Azul, gente, ele era literalmente um homem que tinha uma barba azul. E resumidamente a sua história é que ele tenta conquistar 3 irmãs que não davam moral pra ele e tinham pavor dele. Barba Azul era estranho. Então ele, para conquistar uma das irmãs, que ele queria, gente, ele queria qualquer uma que quisesse ele levou essas irmãs para a floresta para um passeio. E neste passeio na floresta, para que ele pudesse parecer amigável a elas, ele contou histórias e ofereceu guloseimas. Histórias e guloseimas. Um homem, quando ele quer conquistar uma mulher, uma forma, e a mulher um homem, uma forma de gerar essa intimidade é contando questões íntimas que vão ligar e conectar vocês dois. E a guloseima, gente, vem a doçura, vem o conquistar, sabe, dar doce para criança para tomar alguma coisa dela ou para acalmá-la, para mostrar que você é confiável. Não é assim que pessoas que querem raptar crianças fazem? Ele oferece alguma coisa, uma fantasia para mostrar que é bom, e aí a criança vai lá, pega o pirulito doce e ele é legal, eu vou com ele. Então é mais ou menos isso aí. As irmãs ficam ali desconfiadas, né, do Barba Azul, mas a irmã mais nova, ela casa com ele e ele promete pra ela, olha, você pode usufruir de todo o castelo, pode andar onde você quiser. A irmã mais nova vai representar a mulher ingênua, tá bom? E que não tem tanta experiência, que ainda não se conheceu no mundo, e o mundo interior e o mundo exterior. Então, a mulher, ela vai ali e ganha dele um tanto de chaves, um molho, porque molho é de chaves, né, gente? Eu ia falar... Ela ganhou ele falou, olha, você pode abrir todas as portas, usar, mas essa chavezinha aqui, você não pode usar naquela portazinha ali. E ela, beleza. Quando as irmãs dela chegam pra visitar, ela conta isso com alegria. Gente, a gente pode, tipo, tudinho aqui do castelo é nosso, a gente pode usufruir de tudo. Só isso aqui que não pode. Ou seja, gente, ela se casou com este homem na fantasia, na ilusão de preencher algo dentro. E ela sonhava e que ela queria, assim, a todo custo. E quando ele fala isso pra ela, gente, é muito comum essa dinâmica em relacionamentos abusivos, né? Ele dá a falsa sensação de liberdade. Ele tá dando ali uma liberdade dela usufruir de tudo, menos daquela portinha lá. E então, ela conta aquilo ali para as irmãs acham estranho e elas fazem uma brincadeira, uma dinâmica de abrir as portas do castelo e tudo mais. E, resumindo a história, quando elas abrem essa portinha, elas encontram ossos, sangue e tudo mais. E a esposa dele, assustada com aquela situação, tenta limpar o sangue, porque ele já iria voltar de viagem, esqueci de contar essa parte. Mas quando as irmãs foram visitar, ele estava viajando. Ela suja sua roupa e tenta limpar aquilo a todo custo. Resumidamente, ele volta da viagem, percebe que a chave ali estava estragada, que não estava legal, e ele pergunta e ameaça, você olhou a chave, você olhou o quartinho? O Barba Azul fala que ela vai ser a próxima a sofrer com aquilo ali,
que ele vai matá-la como ele matou as outras esposas dele. Então aqueles ossos, aquele sangue eram de suas ex-mulheres. E ele fala que vai fazer a mesma coisa com ela, só que ela pede um tempinho pra ele, pra ela se conformar com a morte, tudo mais, se acalmar e tal. E ela sai correndo pra pedir ajuda dos irmãos, os irmãos chegam e matam o Barba Azul. E essa história conta a história do Barba Azul, que vai representar dentro da psique feminina, dentro da psique, o predador. E tem uma frase do Jung, que eu já falei pra vocês, que aquele que não domina as suas sombras é dominado pela sombra do outro. Então a mulher que ela não conhece as suas sombras, ela vai ser facilmente enganada, iludida por um outro que tá ali. A quantidade de almas, a quantidade de ossos, né? O Barba Azul, ele tinha um vazio, ele tentava preencher aquele vazio e ganhar poder em cima das outras mulheres ali pra ele. Tanto que ali na página 60, eu vou ter que colocar o óculos pra ler. Tanto ali que na página 60 tem um parágrafo que a autora traz uma clareza pra gente sobre, lembra muito aspectos e dinâmicas de narcisista, sabe? Podemos imaginar que sua esperança, a esperança do Barba Azul, seja de que se ele conseguir reunir uma quantidade suficiente de almas, poderia acender uma chama de luz que afinal erradicaria as trevas e corrigiria a sua solidão, a solidão dele, não a dela. Lembrei de um relacionamento abusivo que eu tive, que era uma pessoa que tinha várias mulheres. Então, era uma pessoa que não era satisfeita com ela mesma e ele tinha essa necessidade de uma carência de ter várias mulheres e várias mulheres dependentes ali dele e tudo mais, para usá-las, enfim. E essa dinâmica acontece muito, não é? Então, quando a mulher ela não conhece o Barba Azul, que agora o Barba Azul, a sombra do outro, né? A gente falando de um arquétipo, né? Arquétipos, o Barba Azul ele representa o predador que tá na gente. Quando a gente não conhece esse predador, nós se tornamos a vítima dele. Então, como o predador também, a gente tem que entender que não tá assim consciente. Às vezes a pessoa ela sabe que aquilo é errado, ela tem toda a percepção, mas ela cede aquilo e não entende o porquê. Mas quem tá comandando todas as ações é o... Presta atenção aqui comigo nessa parte, que eu tenho certeza que qualquer mulher vai se identificar com isso aqui, já passou por alguma coisa do tipo. Presta atenção, você vai reconhecer e encaixar na sua história. Quase todas as mulheres já passaram por essa experiência pelo menos uma vez. Consequentemente, ela se convence de que o Barba Azul não é perigoso, mas só excêntrico e cheio de idiosincrasias. Ah, como sou boba! Por que me repugna tanto aquela barbinha azul? Sua natureza selvagem, porém, já farejou a situação e sabe que o homem de barba azul é mortal. Enquanto a psique ingênua descarta essa sabedoria interior. Então, gente, quantas das vezes a gente conhece um cara que ele nos mostra que é abusivo, ele tem traços ruins, a gente tá percebendo tudo, só que a gente começa o quê? A mascarar as más atitudes do outro pra gente poder continuar naquela situação que vai... A carência, a fantasia, a vontade de viver algo que você tá criando ali na sua cabeça, né? Então, uma dinâmica muito comum em relacionamentos que são tóxicos. Ele viu ali que a irmã queria ele, então que ela seria a sua presa, e ele agarra a irmã mais nova, ou seja, ele casa com ela, ele mostra pra ela, dá uma falsa liberdade, encanta ela com o castelo, com as possibilidades ali da vida, do que ele oferecia, e ela querendo muito viver aquilo, ela começa a mascarar algumas coisas dele que soam estranhas, mas que quem tá de fora, não quem tá dentro, mas quem tá de fora consegue perceber. E aí é interessante que aqui a ideia não é destrinchar o livro por um todo, mas te trazer uma consciência de alguns aspectos que são interessantes, embora mais superficiais, e te inspirar a ler a obra, que é maravilhosa, e ela sim traz uma profundidade muito maior. Então, fala da mãe lobo. A mãe lobo, literalmente, gente, o animal, não falando da questão arquetípica. A mãe, ela leva o lobinho pra caçar. A mãe leva o lobinho ali pra caçar e ela ensina ele quem são os predadores e quem não são, porque ele é pequenininho, ele não consegue ainda reconhecer isso ali na floresta. Então, da mesma forma, a mulher ela precisa dessa iniciação, né? Da mãe, do pai, mostrar aquilo ali pra ela. Gabriela, mas eu não tive isso aqui. Aí, entendemos, então, que a mulher ela precisa de uma iniciação, se não pelo pai, pela mãe, algo precisa iniciá-la. E muitas das vezes é ela mesma, ali no próprio sofrimento, ela decide
procurar uma terapia, buscar autoconhecimento. Na página 64 ali tem um parágrafo que diz assim: digamos, por exemplo, que uma mulher ingênua insiste em escolher mal seus parceiros. Ela está escolhendo mal ali. Em algum ponto da sua mente, ela sabe que é infrutífero, que não vale a pena, que deveria parar e seguir valores diferentes. Ela sabe, ela tem a consciência, mas muitas das vezes ela não consegue prosseguir. No entanto, há algo irresistível, uma espécie de barba azul hipnótico. Então ela sente que ela tem que seguir aquilo ali e ela continua seguindo o padrão destrutivo. Na maioria dos casos, a mulher sente que se apenas se mantiver fiel ao velho modelo um pouco mais, ora, sem dúvidas, a sensação paradisíaca que procura aparecerá no próximo batimento do seu coração. Então ela está sempre ali vivendo na expectativa de que ele vai melhorar, que não é assim, que as coisas são de um jeito. Ela vive um relacionamento que de fato não é algo genuíno. É algo que ela cria na cabeça dela e vai vivendo aquilo ali. Porque o outro tá mostrando o tempo inteiro que não é uma pessoa confiável, que é esquisito, que tem coisas dentro dele que não é bacana, e a mulher tá ali insistindo. Então, o Barba Azul, ele se manifesta dentro da questão da psique feminina, como predador dela mesma. Mesmo que tenha papai e mamãe, ele vai se manifestar. Então, vale a pena a gente aprender a lidar com... Larissa mostra que arquétipos, eles se manifestam de formas inconscientes para nos trazer a consciência do que somos e do que está ali dentro da gente. Então, é muito interessante quando a gente aprende isso. Quando a gente entende a mulher que somos e começamos a colocar limites, né? E agora eu vou trazer aqui pra gente poder ir finalizando o vídeo, que, de novo, eu insisto, leiam esse livro, é muito interessante. Um beijo pra Melissa, eu espero que a Melissa é minha amiga que adora ler, só que ela não gostou desse livro, gente. Pra mim, a minha maior indignação é essa. E só pra falar uma coisa assim, interessante, assim, o sangue, né? O sangue ali, quando ela abre a portinha, ela percebe tudo aquilo e suja a própria roupa. Quando ela suja a própria roupa, ela não consegue, porque quando a portinha, gente, ela é um aspecto da psique, ela é uma barreira, que quando você rompe, você não consegue voltar atrás. E é isso que eu estou falando. Tem um vídeo lá que eu mostro pra você aqui no YouTube, daquele labirinto que a gente tá sempre entrando. E uma vez que a gente rompe esse labirinto, que a gente muda a rota desse labirinto, é muito difícil a gente fingir que não viu aquilo lá. Então eu, Gabriela, a partir do momento que eu amadureci, eu percebi toda a situação, eu não consegui mais entrar em relacionamentos, dinâmicas que fossem tóxicas e ruins. Eu poderia até, no começo eu até entrava, mas eu sei não permanecer nas coisas. Porque eu rompi essa porta. E muitas mulheres precisam romper essa porta. O quê? Se tornando mulheres com um pouquinho mais de malícia, com menos ingenuidade. Porque a criança, de novo, a criança ela é sempre ABUSADA. Ela é frágil, ela é vulnerável, ela não tem uma maturidade, ela não conhece o mundo interior direito, porque ela tá imaturo. E ela também não conhece as malícias do mundo exterior. E é por isso que a mamãe lobinho, ela vai ensinar ali o lobinho a se tornar um lobo. E só pra vocês entenderem o tanto que é interessante o livro, porque ela mostra a história e através da história ela mostra como isso se manifesta na nossa vida. A portinha que ela rompe e ela se assusta em ver a portinha uma barreira, a barreira de uma parte da psique dela. E o outro lado, a roupa quando ela suja é a persona. A persona é como ela se mostra ali pro mundo que sujou. E não tem como tirar aquilo, porque a partir do momento em que você rompe e você se transforma por inteiro. Aquilo acontece e te muda por inteiro. Então imagina uma mulher que ela sai de um relacionamento abusivo, quando ela sofre aquilo, ela sofre por inteiro, mas quando ela cura aquilo, ela também se cura por inteiro. Então o mundo interior é muito importante que a gente conheça também. A gente aprende muito do mundo exterior. Os homens são assim, o mundo funciona dessa forma, mas e dentro de nós? E o nosso mundo interior? Aquilo que a gente precisa resguardar, proteger, e aquilo que a gente precisa aprender a agir com instinto, com intuição, para destruição. Porque uma mulher inteligente, ela sabe nutrir, mas ela também sabe destruir partes de si que não vale mais, que não a serve. E na página 81, ela fala uma coisa incrível, que é: quando nos recusamos a obsequiar o predador, sua força se esvai e ele é incapaz de agir sem nós. Então eu tô chegando bem perto, porque eu só dou conta de ler sem óculos por muito perto.
Então, o que ela quer dizer com isso, né? Obsequiar, gente, é alimentar dá prazer. Quando eu paro de dar prazer pro outro, alimentar o prazer dele, ele para de alimentar o prazer dele sobre a minha dignidade. E aí, quando eu paro de dar pro homem que não me merece esse prazer, eu não torno mais vítima dele, então ele não vai usufruir mais de mim, ele não vou mais me tornar uma vítima dele, porque eu tornei consciente tanto do meu aspecto consciente quanto do meu inconsciente. E o inconsciente a gente tá sempre trazendo à tona, né, de uma forma inevitável. E pra gente finalizar, na página 81, isso aqui eu tenho que ler. Quando uma mulher é forte em sua natureza instintiva, ela reconhece por instinto o predador. Inato pelo cheiro, ela sente o cheiro, ela olha a aparência, ela percebe os ruídos. Então, é aquela mulher, né, gente, dentro do relacionamento abusivo. Às vezes, só da gente olhar, quando a gente tá curado, a gente percebe que a situação não é boa e a gente vaza. Então, na mulher cujos instintos foram danificados, o predador cai sobre ela antes que ela possa perceber a sua presença, pois sua audição, seu conhecimento e sua percepção estão prejudicados, principalmente por introjeções que exortam o ser boazinha a se comportar, especialmente a fechar os olhos para os maltratos, ela vivendo ali na ilusão. A cura, tanto para a mulher ingênua, quanto para a que teve os instintos fragilizados, é a mesma. Prestar atenção à sua intuição, à sua voz interior. Faça perguntas, seja curiosa. Veja o que estiver vendo, ouça o que estiver ouvindo. E então haja com base do que sabe ser verdade. Esses poderes intuitivos foram concedidos à sua alma no instante do nascimento. Então, olha que interessante isso aqui nos revela, isso aqui nos traz. Que quando a gente lidar com fulano, ao invés de ficar mascarando, fulano age assim porque ele sofreu abuso na infância, porque ele é alcoólatra, porque ele... lida com a verdade. Como ele te trata, é como ele escolhe te tratar, em algum nível. E segue sua vida, segue em frente. Somos seres muito complexos, eu não gosto de dizer, colocar todo mundo em uma caixinha. Tem, por exemplo, tem uma frase que eu até falei esses dias em um vídeo, que depois eu tava conversando com uma pessoa e a frase era o seguinte, tipo assim, como é que ela era? Tipo, quando o homem te quer, ele vai te assumir, porque ele não vai te perder pra outro homem. E é realmente uma frase muito interessante, ela tem seus traços de verdade, só que nenhum tipo de uma frase motivacional, ela é uma frase completamente verdadeira, no sentido porque todo ser humano é um universo. Então, às vezes, a pessoa não vai estar ali pra você por conta de aspectos que são delas e dela e não tem nada a ver com você, de como ela sente em relação a você. E assim por aí vai. Quando um cara te ama, ele faz tudo por você, tal, que é o tudo. Porque entra nos aspectos de fantasia. O ser humano tem muito a fantasiar para poder justificar aquilo que ele quer permanecer. Tanto aquilo que traz dor, quanto aquilo que traz felicidade. E para finalizar, a mulher selvagem ensina as mulheres como não deve ser boazinha no que diz a respeito à proteção da expressão da nossa alma. Tudo tem limites. A natureza selvagem sabe que a doçura nessas ocasiões só faz com que o predador sorria. Quando a expressão da alma está sendo ameaçada, não é só aceitável fixar um limite e ser fiel a ele. É imprescindível. Quando a mulher age assim, não poderá haver intromissões na sua vida por muito tempo, pois ela reconhece logo o que está errado e tem condições de empurrar o predador de volta ao seu devido lugar. Ela já não é mais ingênua. Ela já não é mais uma meta ou um alvo. É esse o antídoto mágico que, afinal, faz com que a chave possa parar de sangrar. Então, assim, gente, olha que interessante, é o que a gente acabou de falar ali recentemente, né? A mulher, ela pode até vivenciar aquilo, mas ela não consegue permanecer mais em situações que são ruins. Então, quando você sofre um relacionamento abusivo, quando você volta a se relacionar aí pro mundo, que eu sempre vou continuar incentivando as minhas clientes a irem para o mundo, quando elas vão pro mundo, é o primeiro cara que elas conhecem, que elas não gostam, e o tratam mal, elas acham, ai meu Deus, é porque eu não tô curada. E às vezes não é. Às vezes, o fato de você ter conseguido perceber que ele não era bacana e ter ido embora, mostra a mulher que você tem cura. Porque eu vou atrair homem casado, homem narcisista, homem psicopata, como todo mundo. Mas a diferença eu vou deixar o Barba Azul me dominar? Eu vou ser mais uma vítima dele? Ou eu vou ser como as duas irmãs mais velhas, uma mulher mais madura, que até entrou na situação, mas percebeu que tinha algo estranho e não quiseram se casar com ele? Ou eu vou ser a mulher que é vítima, que no final fica difícil socorrer?
E tanto podendo sofrer vítima, literalmente falando, algo físico com essa pessoa com barba azul, quanto mesmo ao terminar se sentir MORTA, como muitas mulheres se sentem. O relacionamento abusivo acaba, mas o relacionamento tóxico com elas mesmas continua. A vida parece estar MORTA. Então é isso que eu quis trazer para vocês. Espero que tenha gostado desse vídeo. Eu fiz as contas, na verdade, foram mais de 5 horas para poder preparar essa aula, porque eu tive que ler tudo de novo, fazer as análises, escrever e editar e tudo mais. E